Meu nome é Ana Paula, faço parte do Ministério Geração Jesus Cristo, liderado pelo pastor Tupirani. Eu venho através desse vídeo deixar a minha opinião sobre a redução da menoridade. Eu apoio a redução da menoridade porque esses jovens que estão por aí cometendo delitos, não apenas pequenos delitos, já tem casos de estupro, assassinato cometidos por menores de 18 anos, eles têm que ser responsabilizados pelo crime deles e têm que ser presos junto com pessoas que cometeram os mesmos crimes que eles, ou seja, com os adultos, com os maiores de 18. Eles têm que ir para a cadeia, sim. Eles não podem fazer o que eles querem e ficar aí à solta, porque é disso que eles se prevalecem. E por conta disso, eles continuam cometendo crimes cada vez piores, deixando a população refém do bem-querer deles. No centro da cidade, ninguém pode andar em tranquilidade, ninguém pode portar um relógio, um brinco, um cordão, andar com sua bolsa com tranquilidade. Isso já há tempos, né? Só que ultimamente isso vem piorando cada dia que passa. E muitos jovens, muitos idosos são vítimas dessas crianças, né? Muitas vezes. E assim, o crime que eles vêm cometendo, vamos dizer, com 12, 13 anos, cada vez a idade vem diminuindo. Não é mais com 16, 17, não. Já se vê crianças com 12, 13 anos cometendo crimes e cada vez essa idade vem ficando menor. Então, assim, eu acho que deveria... 10 anos já tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado a partir do momento que ele já comete o crime, que ele já tem consciência para maquinar, para ir ali agredir uma pessoa, não respeitar o direito daquela pessoa, porque se ele já tem essa capacidade com uma idade tão pequena, então ele também tem que responder, ele tem que ser punido, porque que tipo de adulto que ele vai se tornar? Aí as pessoas falam, os direitos humanos defendem, né, que eles não podem ir para uma cadeia comum, porque vão sofrer abusos, vão sofrer violência, mas aí a gente entra na questão de ou eles sofrem o abuso e a violência ou a gente sofre. Nós que somos cidadãos honestos, que pagamos os impostos e não temos direito à segurança, não temos direito a circular por aí para resolver uma coisa na rua, sacar um dinheiro no banco para pagar alguma conta ou fazer qualquer tipo de coisa. E aí, os nossos direitos, onde é que ficam? Onde estão os nossos direitos humanos? Aí você fala em reabilitação de menor. Ok, eles têm que ser reabilitados. Mas e quem reabilita as famílias que sofrem com a violência deles? Quem que vai reabilitar as crianças que perdem seus pais? Quem vai reabilitar o filho que tem o seu pai idoso, que muitas vezes tem que ir no banco resolver questão de aposentadoria, que leva um tombo, que é empurrado por eles, porque eles vêm em bando. Eles vêm em bando, eles não estão nem aí ser idoso. Eles vêm em bando, derrubam os idosos, aí o idoso quebra um fêmur, alguma coisa ali que não sai, e aí? Quem que vai arcar com as despesas médicas? Quem que vai arcar com os cuidados que esse idoso vai precisar? Quem que vai reabilitar ele? Tá cheio de gente por aí ficando com síndrome do pânico, porque não consegue mais sair na rua. Não pode sair na rua com o vidro do carro aberto. Tem medo que seus filhos saiam na rua, porque dá um celular para o filho. Todo mundo tem o direito de dar o que quiser para os seus filhos. Se você tem condição, se você pode ir lá comprar, você dá o celular caro para o seu filho. E aí? Isso daí não é problema de ninguém. Aí você dá o celular para o seu filho, daqui a pouco seu filho chega em casa sem celular, é agredido. Outro dia eu vi um vídeo de 2 adolescentes que estavam no ponto do ônibus, estavam os 2 adolescentes, tinha acho que uns 2 ou 3 adultos lá, simplesmente desceram 2 caras de uma moto, de um carro, sei lá, pegaram a mochila, celular e as pessoas ficam sem reação. E aí vai pedir ajuda para quem? Aí eles se prevalecem, né, que também são menor de idade, que não são presos, e com isso eles criam um escudo para eles mesmos, ou seja, eles saem de casa já para roubar, já para agredir as pessoas, não tem a menor preocupação, porque eles sabem que nada vai acontecer. E se o policial vai e bate, se as pessoas começam a fazer justiça com as próprias mãos, como aconteceu na Zona Sul aqui do Rio, que prenderam o menor num poste, gente, foi um estardalhaço. Os direitos humanos, porque não pode fazer aquilo. Se começasse a fazer isso, rapidinho eles iam parar de ter essa atitude.
Ou então, não acho completamente correto, né, você responsabilizar os pais, porque tem muitos deles que possuem pais honestos, né, e vão para a vida do crime porque são mau caráter mesmo, mas a única solução é responsabilizar os pais. Os filhos fazem a besteira, prende os pais. Não acontece isso com pensão alimentícia? O cara vai lá, não paga a pensão do filho, burro velho já, marmanjo, não paga a pensão do filho, não vai lá, não já teve caso de avó presa, idosa, que não tem nada a ver com a história. Por que que nesse caso a mãe do cara vai presa e no caso de um menor de idade a mãe não pode ir, ou o pai não pode ir? Porque, infelizmente, hoje em dia a gente vive uma situação que as pessoas não têm mais respeito pelas outras. O ser humano ele só respeita o outro a partir do momento que ele tem prejuízo na própria vida dele, seja prejuízo financeiro ou um prejuízo diretamente, vamos dizer, em relação à liberdade dele. Então, esse menor, se houvesse algum tipo de punição mais severa, ele não ia fazer isso. Porque ele ia pensar, caraca, eu sou menor, não vou ser preso, mas a minha mãe vai ser. A minha mãe é trabalhadora, meu pai é trabalhador. Então, pelo menos, de repente, ele ia pensar no pai e na mãe dele, né? Já que ele não pensa nos outros. Então, eu sou a favor de que esses menores, de que haja redução da maioridade penal, que eles paguem pelos crimes dele e põe na cadeia mesmo, junto com os outros, para eles terem medo. Entre eles serem abusados, entre eles sofrerem violência e nós, que somos honestos, que eles sofram. Porque vai dizer que um adolescente desse, tudo bem. Se ele for pra cadeia, ele vai sair pior do que ele entrou. E se ele não for preso, ele vai melhorar por acaso? Será que, vamos dizer, tá lá, ele tem 15 anos, 16, ele assalta, ele é capaz de matar outra pessoa, ele porta uma arma, ele sabe usar uma arma. Então quer dizer que ele vai estar lá assaltando, vai estar cometendo os delitos dele, nada vai acontecer, ele não pode ser preso. Então, quando ele fizer 18 anos, ele vai virar um santo, vai virar um exímio cidadão, porque a partir dos 18 ele vai poder ser preso. Será que isso vai acontecer? Então, a questão não é a idade. Ele tem esse escudo aí de que ele não pode ser preso, mas quando ele fizer 18 anos, ele vai continuar sendo bandido. Ele não vai deixar de ser bandido porque ele vai fazer 18 anos. Então, é essa consciência que as pessoas têm que ter. E assim, infelizmente, tem os direitos humanos que estão aí defendendo, que não pode, que tem que reabilitar, tem que ressocializar. Mas como, gente? Se eles cometem crimes absurdos. Tem crime que certos adolescentes cometem que, muitas vezes, eles são mais cruéis até que os adultos. Então, assim, você já vê um desvio de caráter desde cedo, e esse desvio de caráter, se não tem condição, se o Estado não tem condição de tratar, de reabilitar, tem que prender. Não pode deixar que a gente fique sendo vítima disso. Porque quem são as vítimas? São as pessoas que têm que trabalhar, são as pessoas que têm que pegar um ônibus, que hoje em dia você pega um ônibus e você não sabe se vai chegar no local com o teu celular, com a tua bolsa, com o teu dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, no trajeto que pega a linha vermelha, quando eles sobem ali, antes de pegar a linha vermelha, que é uma via expressa, então não tem parada. Então eles pegam, eles pegam o ônibus 2 pontos antes, né? Que aí num ponto eles entram, saltam antes de pegar a linha vermelha e pronto, todo mundo segue a viagem lá, sem telefone, no estado de nervos que eu imagino que deve ser terrível. E, quando a pessoa pensa que tá saindo do trabalho para ir para casa descansar, não, vai ser assaltado. Bonito isso, né? Tinha que prender todo mundo. Tinha que pegar, dar uma surra neles para eles aprenderem, entendeu? Que aí rapidinho eles iam parar de fazer isso. Eu lembro também que teve o caso da chacina da Candelária, alguns anos atrás. Vocês lembram que teve um sobrevivente? Que virou até filme? Vocês lembram dele? Aquele adolescente que sobreviveu, tadinho, que bom que ele sobreviveu, né? Aí o que ele fez alguns anos depois? Matou a professora lá naquele caso do ônibus 174, que até virou filme. Vocês lembram? Então isso prova que o fato de eles cometerem os crimes deles lá, ele assaltava, né? Devia roubar carteira, devia pegar cordão dos outros, coisas assim, pequenos delitos, né? Na visão de alguns. Mas depois ele pegou e matou uma professora grávida. E aí, cadê o direito dela? Cadê a família dela? O marido dela, que na época perdeu a esposa.
e a filha, alguém se preocupou em reabilitar ele? Alguém se preocupou em saber como é que ele estava, em dar um apoio psicológico? Porque imagina, um cara trabalhador, estava montando a casa dele, esperando o filho dele, e aí, como é que ele ficou? Imagina. Então, assim, eu acho que o crime tem que ser punido independente da idade. Independente da idade. Se é capaz de cometer crime, quanto maior o crime cometido, maior a punição. E tem que ser assim. Porque eu entendo que tem muitas pessoas que não têm as mesmas oportunidades do que as outras, mas isso não justifica você matar, você roubar os outros. Nada disso justifica, porque se a gente também for por essa linha, então todo mundo que é pobre, todo mundo que não tem acesso à educação, à saúde de maneira digna, então vai virar bandido. Então aí a gente vai dizer que nas comunidades só tem bandido, e não é essa a realidade. Nas comunidades mora muito mais gente honesta do que bandido. Tem muito mais gente honesta que é pobre do que bandido. Então, gente, vamos repensar. A gente tem que expressar a nossa opinião, tem que falar o que a gente acha. E assim, o povo tem que acordar. Porque eu acompanho muitas redes sociais, né? Gosto muito de ver a opinião dos outros no Facebook e eu vejo muita gente falando, né, da violência no Rio, da violência de um modo geral, que quer sair do Rio, que quer sair do Brasil, enfim. Mas as mesmas pessoas que falam isso são as pessoas que chega a época da Olimpíada, por exemplo, que teve agora, todo mundo veste a camisa do Brasil e vai lá para os Jogos. E aí? Esse dinheiro todo investido não poderia estar sendo investido em segurança? E outra coisa que eu também penso, além disso, além delas irem para os Jogos, ainda tem aquele grupo que faz trabalho voluntário, gente. Isso é uma verdadeira piada, porque eles ganham dinheiro, o governo enche o bolso de dinheiro, encheu o bolso de dinheiro não só com a Olimpíada, mas com aquelas obras superfaturadas que eles ganharam milhões, tá? Ainda vão um bando de trouxa trabalhar de graça. Cara, isso não desce. Não desce, não. E vai todo mundo feliz trabalhar de graça. Ah, estou trabalhando, fazendo um trabalho voluntário na Olimpíada. Aí depois reclama que não tem segurança, reclama que não pode andar na rua de vidro aberto, com o vidro do carro aberto, reclama que não pode, que a cidade está muito violenta, que se pudesse se mudaria. Por que vocês não protestam? Ah, vai ter Olimpíada, ninguém vai. Ninguém vai. Vai ter carnaval, ninguém participa. Exige que esse dinheiro investido nessas coisas seja investido na segurança, e não apenas na segurança, mas na educação também. Que o governo entre, que o Estado entre nas comunidades e comece a ter programas para essas crianças desde pequenas. Não é ressocializar, não, é cuidar desde pequena. Colocar escola, colocar saúde, colocar educação, que a longo prazo isso daí vai melhorar. Mas o que o governo faz? O que o Estado faz nas comunidades? Eles criam esses... Aqui na linha vermelha a gente vê, é claro, eles botaram muros, né, para separar a comunidade, que aí quem entra no Rio de Janeiro não vê a pobreza que está lá. Isso é absurdo. Então, assim, deixo aqui o meu recado e sou a favor da redução da maioridade penal, mas esse também é um assunto bem complexo que envolve várias frentes. Mas eu acho que o mais importante é que o povo acorde também. E não é só isso que tem que ser feito, isso é um dos passos. Junto com a redução da maioridade penal, tem que vir outras medidas, né, socioeducativas no sentido de prevenção, não no sentido apenas de repressão, mas a repressão ela tem que existir, mas também tem que mudar tudo. Só que, infelizmente, isso só vai ter mudança quando o povo começar a mudar também. Quando começar a mudar o pensamento e começar a parar de olhar para o próprio umbigo, parar de ser individualista. Porque se está tendo violência, se está tendo crime, se está tendo tudo isso, então para de na Olimpíada, de no Carnaval, esquecer que o problema existe e se divertir, e depois que passa tudo, é que vem lembrar que tem violência. Aí que vem lembrar que o Rio de Janeiro está violento, que fulano foi assaltado e que cada vez essa violência vem chegando perto. Vai chegar perto mesmo. Se nada for feito, vai chegar perto. Então, deixo aqui o meu recado para que o povo acorde, para que a gente venha fazer vídeo, venha protestar, mas não é protesto de quebra-quebra, não. É protesto de deixar de votar,
deixar de participar desses eventos que tem. Quando tiver evento que tiver visibilidade mundial, não vai. E quem for, coloca lá a faixa. Mostra a realidade do Rio de Janeiro, do Brasil pro resto do mundo. Não fica calado, não. Não esquece das coisas por um momento, vai lá se divertir, depois fica reclamando que tem violência, não. Faz alguma coisa. Esse é o meu recado.